paz, bênção, a presença de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Feche teus olhos, vamos estar continuando a adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus me prometeu o sonho que eu sonhei, nunca desisti. Eu busquei, eu clamei, nunca desista dos teus sonhos. Parece tão difícil, pois ele torna o impossível real. Hoje eu vejo a glória de Deus se manifestar.
Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Faço uma questão de 2 segundos, né? Aí eu vim, teve alguma coisa, né, pastor? Não, se você quiser. Ali na cama. E um belo dia ele estava lá e Jesus chega naquele lugar. De repente, quando Jesus chega, Jesus olha para ele e diz: quer explicação? E ele diz assim: eu quero, mas quem pode me levar até as águas? Porque o anjo descia ali sempre, e aí quando o anjo passava, alguém que entrasse ali era curado. E ele olha para Jesus e fala: como que eu vou entrar se quando o anjo vem, não tem ninguém que me leve até o poço? Mas ele estava olhando para as pessoas. Ele estava olhando para alguém botar ele nas águas. Mas na frente dele estava um ali que não precisava levar até as águas, porque ele mesmo era quem era a cura. Então, o que Deus está querendo dizer nessa palavra? Não espere do homem. Olhe para Jesus. Porque Jesus está aqui. O mesmo Deus de ontem, de hoje, Ele será eternamente. O mesmo que estava lá no tanque de Betesda, Ele está aqui hoje, nessa noite. Se você crê, Ele vai fazer um milagre na tua vida, amém? A gente precisa se envolver na glória. Diga para o seu irmão aí, se envolva na glória. A gente tem que viver Jesus todo dia. E sabe, uma amiga minha, rapidinho, pastor, volta. E você olha agora somente para aquele que é o único consumador da nossa fé. Amém, queridos? Então vamos louvar o Senhor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Se envolva na glória. Se envolva na glória. Aleluia. Ele é o teu pão.
Amém. Podemos sentar no nome de Jesus. Quem está feliz? Amém. Quem está feliz? Amém. Gostaria de ler Filipenses 4:10. Paulo, muitos aqui entendem quais foram as aflições de Paulo. E nessa carta, Paulo escreve essa igreja de Filipe. E ele fala algo muito interessante. Presta atenção nesse vídeo. Para que ele está chamando a atenção de algumas pessoas e para discernir algo, o que é melhor a fim de ser puros e irrepreensível até o dia 4, Filipenses 4:10. Amém? Aí, vou ler. Amém? Diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram os seus interesses por mim. Paulo dizendo a uma igreja. E ele diz: de fato vocês já se interessaram, mas não tinha oportunidade para demonstrar isso. E de que forma? Às vezes a gente fala muita coisa que o nosso coração também é aquilo que a gente está falando. Mas sempre tem uma maneira de externar, de mostrar, de materializar, assim, fazer algo substancial daquilo que está dentro do nosso coração. E Paulo está falando isso, que essas pessoas agora sempre tiveram a oportunidade de mostrar realmente aquilo que estava no coração deles. O que ele diz mais longe? Ele continua dizendo: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Olha que coisa maravilhosa. Pois eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Então, não é o que eu preciso, é o que vocês enxergam em mim, Paulo está dizendo. E ele vai dizer no 12, olha o que ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Eu passo por isso. Então, eu sei que por exemplo, se você me ajudar, que bom, glória a Deus. Mas se me ajudar, eu vou viver da mesma forma. Ele aprendeu isso em Deus. E o que ele continua dizendo? Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Olha, seja bem alimentado, seja com fome, tenho muito ou passando necessidade. 13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, é Deus que me sustenta. Então, se Ele me sustenta, se Ele der a razão. E o mais interessante é que a gente vai entender que Davi diz isso no Salmo 23: o Senhor é meu pastor. Então eu não tenho falta de nada. Mesmo se eu estou com fome hoje, Deus continua sendo meu pastor. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando tudo estiver bem, ele é meu pastor também. Porque a situação de necessidade não vai ser para sempre. Deus vai me abençoar. Eu só estou passando por essa fase. E Paulo vai dizer isso: tudo eu posso. Porque quem me fortalece é Deus, numa circunstância, numa situação. Tem gente que está desempregado hoje. Ele fica de boa, você não tem família, não? É de boa. Por quê? Porque a esperança dele não está na circunstância, está em Deus. Deus vai dar um jeito, Deus vai suprir as necessidades. E Paulo está dizendo isso com propriedade. Ele vai dizer no 14: olha, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Fizeram bem, não para Paulo, mas para a pessoa mesmo. Porque é melhor dar do que receber. E quando você recebe, você é necessitado. Quando você dá, você tem para dar. E é isso que Paulo está dizendo: olha, apesar disso, vocês fizeram muito bem em participar das minhas tribulações. Vocês fizeram bem, não para mim. Vocês só supriram a necessidade, mas o bem fizeram para vocês mesmos. Olha, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês.
Tinha muitas pessoas, mas vocês fizeram isso. 16, pois, quando tive necessidade em Tessalônica, vocês me abandonaram. Mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2 vezes. O que ele diz mais? Não que eu esteja preocupado ou procurando, porque pela produção civil, não que eu procure donativo, mas o fruto que aumenta o vosso crédito. Olha o que ele está dizendo. Não que eu esteja preocupado ou procurando ou desejando oferta, desejo, porém, o que pode ser acreditado na vida de vocês. Olha que coisa interessante. Às vezes você ajuda uma pessoa e você pensa que você está fazendo bem para ela, mas você está fazendo bem para você mesmo. Uma vez eu recebi uma oferta de uma pessoa que ela deu porque você vai fazer uma viagem, você vai fazer uma de Deus, estou aqui. Eu falei assim, meu Deus, eu poderia dar essa oferta para essa pessoa, ela tem necessidade, eu não preciso. Mas a gente nunca pode fazer isso porque você está deixando de abençoar uma pessoa porque ela tem no coração e abençoar alguém. Então, é mais abençoado aquele que dá do que aquele que recebe. Quando você estiver bem, veja as pessoas que têm necessidade, ajuda dele. Veja as pessoas que mais precisam. Senhor, quando o Senhor me abençoar, eu quero ter um coração voluntário de abençoar pessoas. Amém? Eu quero ver uma igreja abençoada, onde as pessoas não têm necessidade, mas porque elas têm o prazer de ajudar pessoas. Não só tem que estar falando da igreja, mas pessoas de fora que têm necessidade. Amém? Lembrando que o desejo da nossa igreja é também abençoar famílias, abençoar pessoas. Então, eu glorifico a Deus pela vida de cada um que tem sido bênção nessa igreja. E de uma forma que a gente possa ser bênção na vida de muita gente no coletivo. Então, o que a gente entendeu de Paulo é que ele não tinha necessidade, mas o desejo é que ele viva. Não que eu esteja procurando oferta. Desejo por mim é que eu possa ser acreditado na conta de vocês. Algo de Deus. Você que deseja nessa noite contribuir com sua oferta, você tem alegria, vamos ficar de pé e vamos orar para a gente ouvir, convidar aqui o pastor para trazer a palavra para essa noite. Você que deseja contribuir, para que o pastor Zilasso faça isso no coração, enquanto nós ouvimos uma bela canção ao Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei quais são as necessidades aqui de cada um, Senhor. Mas de uma coisa eu sei, que o Senhor sabe de todas as coisas. Nós não estamos aqui procurando riquezas, bens do Senhor, mas nós temos a certeza de que o prazer do Senhor é nos abençoar em todas as áreas da vida. Nós te pedimos nessa noite pela tua graça, pelo teu grande favor. Continua abençoando cada família aqui, Deus. Possa realizar os sonhos, os desejos do coração. A tua palavra nos garante que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós temos pedido e pensado. Nos dá saúde, nos dá oportunidade, Senhor. Dá sabedoria a cada um aqui nos empreendimentos, o que cada um deseja fazer. Que a gente venha ter lucro em tudo que a gente viver, não
bênção, que ela seja notada no seu trabalho, em nome de Jesus. Que ela seja percebida, que ela seja necessária para o Estado, em nome de Jesus. E aquele que tem os seus negócios próprios, dá sabedoria, instrução, livrando de todo acidente de trabalho, em nome de Jesus. Consagre cada oferta que é colocada no teu altar, Senhor, que ela para mantimento da tua obra, e nós te louvamos por cada vida, que eles sejam recompensados abundantemente pelas tuas mãos. Obrigado, te agradecemos também nessa noite, por cada pessoa que está aqui, que vai participar desse banquete, nesse momento. E nós te pedimos então, que o Senhor que é poderoso, continua abençoando o teu servo, dando sabedoria, que traga uma palavra, um alimento que possa saciar as nossas almas, porque a tua palavra nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. E nós temos convicções de que todos que se alimentaram, se estão aqui hoje no trigo, em pé, saudáveis, porque foram alimentados, mas nós precisamos do alimento que vem de ti, Senhor, que nos manter a nossa fé intacta até o dia de Cristo. Obrigado, para que o teu servo usa com autoridade, com ousadia e com poder para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Pai da Igreja. Amém. Louvado seja Deus. Hoje, mais uma vez, reunimos como igreja para adorar e exaltar esse Deus que é digno de honra e de glória. Meus amados, hoje eu gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Na versão, glória a Deus. Inverter. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Eu gosto de ler pela Bíblia, mas vocês podem acompanhar aqui. E a palavra de Deus, esta noite, nos diz assim: por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitado e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha sua casa em ordem, em outra versão, suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Amém? Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela tua palavra que aqui foi dita. Diga aos nossos ouvidos, mas te pedimos que ela possa fazer morar em nosso coração. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo tira de cada um, Senhor,
todo impedimento, toda distração, todo desânimo, e nos faça compreender a tua palavra, para que saímos daqui restaurado, curado e cheio do teu Espírito. Em nome de teu Filho amado, Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém? Louvado seja Deus. Amados, esse texto eu gostaria de dar um tema a ele. E o tema desta noite eu gostaria de fazer uma pergunta. O que precisa ser colocado em ordem na sua vida? O contexto desse texto vai falar onde a casa, o rei Nabucodonosor, vai de Ezequias, o rei que trouxe a idolatria, que fez que o povo andasse sobre a idolatria. E agora o rei Acaz morre. Ezequias começa a reinar no lugar do seu pai. E a Bíblia diz que Ezequias começou a reinar em Judá aos 25 anos de idade. Mas quando chegou aos 39 anos, ele foi diagnosticado com uma doença incurável. E além dessa doença, uma sentença de morte. Ou seja, Ezequias levou 14 anos no início do seu reinado até cumprir o propósito a qual o Senhor tinha chamado. E que propósito foi esse? De fazer uma reforma espiritual em Judá, de restaurar a verdadeira adoração e combater a idolatria. Porque até então Judá estava vivendo de uma forma idólatra, tinha afastado do Senhor, estava servindo a outros deuses. E no capítulo 18, onde fala que Ezequias ele promoveu uma reforma religiosa, ele reabriu o templo, ele destruiu altares pagãos e quebrou a serpente de bronze que Moisés tinha feito lá no deserto. Porque até então o povo de Judá oferecia sacrifício, estava servindo aquela estátua de bronze, a serpente de bronze, como idolatria. Então Ezequias quebrou essa estátua. Porém, mesmo sendo fiel a Deus, Ezequias enfrentou uma crise inesperada. Ele enfrentou uma enfermidade mortal. Imagine hoje, trazendo para os dias de hoje, um crente, aonde ele foi diagnosticado pelo médico. O médico, ali atendendo ele, e traz uma mensagem triste. O médico chega para aquele momento e fala: coloca a tua casa em ordem, ajeita a tua vida, despede a tua família, porque tu vai ver até amanhã. Naquela mesma noite, aquele crente, ele entra no seu quarto, fecha a porta, em lágrimas, ele ora. E ele começa a lembrar de tudo aquilo que ele viveu, de como ele serviu ao Senhor com fidelidade. No coração dele tem um desejo de viver mais. Da mesma forma, foi com Ezequias. A enfermidade anunciou o fim para Ezequias, mas a oração abriu um novo caminho para ele. Glória a Deus. Esse texto que nós estávamos lendo, segundo Reis, capítulo 20, ele vai nos trazer algumas lições para a nossa vida hoje. Lições essas que possamos aplicar na nossa vida e entender com Ezequias como nós podemos viver hoje. Primeiro, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, nós não estamos isentos de Cristo. O versículo primeiro começa dizendo: por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. A Bíblia diz: por esse tempo. Perceba que a crise de Ezequias veio justamente após a vitória
e avanços espirituais. De um lado, Ezequias enfrentava a pressão dos assírios. Do outro, a responsabilidade de fazer uma reforma espiritual na cidade. Aí, para completar, o profeta Isaías foi visitado e transmitiu a seguinte mensagem. Quando eu olho para esse texto, eu imagino Ezequias. No capítulo anterior, 18, diz que ele era um homem que serviu ao Senhor com fidelidade. Ele era um homem que apegou ao Senhor. Então, quando Isaías foi visitado, creio eu, que ele deve ter pensado, como é o homem de Deus, veio trazer uma mensagem de esperança para mim. Veio trazer uma mensagem de ânimo para mim. Mas não foi isso que Isaías trouxe. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer. Isso nos ensina que nenhum crente está isento de batalhas. Pelo contrário, pela nossa fé e a nossa oração, nós vamos vencer as batalhas. E isso não era apenas sobre a organização material da vida de Ezequias, era prioridade, era sobre família. Porque até então, Ezequias, ele não tinha nenhum filho, nenhum sucessor ao trono. E Deus estava tratando com ele justamente sobre isso, colocar em ordem a sua casa. Ezequias tinha que ter um filho, ou colocar alguém para suceder ele no trono, porque a linhagem de Davi tinha que continuar. E até ali Ezequias não tinha filho. A enfermidade de Ezequias também não era filho dele, era um canal para transformação da vida dele. Por quê? Porque nem toda crise é destruição. Algumas são preparação. E quando Ezequias ouviu isso, versículo 2, Isaías chega até ele e transmite esta mensagem: põe tua casa em ordem, e você vai morrer. Qual foi a atitude de Ezequias? Eu olho hoje, crente, muitos de nós, quando vem uma notícia desesperadora, quando vem uma crise, nós nos entregamos com facilidade. Nós procuramos um recurso aqui, um recurso ali, procuramos ajuda do homem, e até nós mesmos. Mas Ezequias foi diferente. O versículo 2 diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele não se entregou ao desespero, ele não se entregou ao lamento, ele simplesmente virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele disse: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz que era servo aos teus olhos. Depois eu mexi amargamente. Esse texto aqui no capítulo 18, versículo 5 e 6 diz que confirma essa palavra muito difícil. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. E Ezequias se apegou ao Senhor. Esta oração que Ezequias fez, no versículo 2, não é uma oração de lamento, não é uma oração para lembrar a Deus o que Ele fez, e por ter servido fielmente, era uma oração de entender que Ele era dependente de Deus. Assim somos nós, no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de sofrimento, temos que lembrar que nós somos dependentes de Deus. E quando oramos com sinceridade, Deus responde a oração. Louvado seja Deus. Por que Deus responde a oração? Segundo,
entendimento que essa palavra nos traz, que a oração, ela toca o coração de Deus. O versículo 3, quando Ezequias orou, o versículo 4 vai dizer: então antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-me, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Ezequias aqui estava diante de uma sentença irreversível aos olhos humanos, mas quando ele voltou o rosto para a parede e orou, Deus ouviu o seu clamor. Observe que Deus responde: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Isso nos mostra, irmãos, que quando a oração é sincera, quando o crente derrama o seu coração diante de Deus, Ele ouve a tua oração e vê as tuas lágrimas. Jesus uma vez ele falou, porque quando você ora e ora ao Senhor, é intimidade do Senhor. Jesus disse: quando for orar, fecha a porta do teu quarto e em secreto, o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então a tua oração, quando ela é com sinceridade, assim como a de Ezequias, Deus, Ele não só vê, ouve a tua oração, mas Ele contempla também o teu coração. Quando ela é com sinceridade, quando você derrama o teu coração diante de Deus. Assim foi o Ezequias. Louvado seja Deus. Confia as corações e vi as tuas lágrimas. Vou curá-lo. E daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você desta cidade, do rei da Síria, e defenderei essa cidade por causa da minha honra, por causa do meu servo Davi. Perceba que quando Deus age na vida do crente, quando Deus faz acontecer na vida do crente, Deus não faz por metade, Deus faz por completo. Ele curou Ezequias, defendeu o povo e aí acrescentou 15 anos na vida de Ezequias. Deus é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, é um Deus de cumprir aquilo que Ele fala. Não faz por metade, mas faz por completo. Depois da oração, Deus acrescentou 15 anos na vida de Ezequias. E ainda realizou um sinal extraordinário, fazendo ação para retroceder. Então Isaías disse: prepara uma pasta de figos. O servo de Ezequias fizeram a pasta e espalharam sobre a ferida. E Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor dará como prova de que Ele vai me curar, de que Ele é o templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: este é o sinal do Senhor, de que Ele cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio do sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isto será fácil. Faça a vontade de Deus. Então o profeta Isaías curou o Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio do sol de América. Quando eu leio esse texto, aonde o profeta Isaías manda que fizesse uma pasta de figo e colocasse na ferida para que seja curado. O que eu posso entender com esse texto é que a cura que Deus faz
é de uma forma tão simples que a gente não consegue entender. Mas será que a cura de Ezequias foi por causa daquela pasta de filho? Eu creio que a cura de Ezequias foi pelo agir de Deus. Porque antes ele poderia ter passado pela pasta, mas quando Deus manda fazer algo, Deus manda fazer na simplicidade. Porque Deus, Ele faz tudo na simplicidade. E quando olhamos o versículo 9, onde Isaías respondeu: este é o sinal que o Senhor se cumprirá o que prometeu. Olhando aos olhos natural, até possamos achar que Ezequias é incrédulo, porque Deus prometeu de curá-lo, de que ele subiria ao tempo de 3 dias. Mas aí Ezequias pede um sinal. Que sinal que eu vou ter que eu subiria ao tempo? Será que isso é incredulidade de Ezequias? Não. É para que ele possa aumentar, fortificar a fé dele. Porque até então, antes, a mesma sentença que Isaías trouxe a Ezequias foi: você morrerá. Então ele queria ver uma prova de Deus para que ele tivesse a certeza de que Deus ia curá-lo. E hoje, nós não precisamos ter uma prova para ter a certeza que Deus faz em nossas vidas. Porque é com a nossa fé que nós cremos que nós temos um Deus, quando promete, que Ele cumpre. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vai. Amados, esse versículo, quando eu comecei a ler, eu trouxe hoje para a nossa realidade hoje, versículo 12, aonde diz: pouco tempo depois, que tudo isso aconteceu na vida de Ezequias, aonde Deus livrou o povo de Judá, aonde Deus trouxe a cura de Ezequias, aonde Deus prometeu a Ezequias que ele iria ao templo, onde Deus fez um milagre na vida dele. A palavra diz: por ele, pouco tempo depois, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu o mensageiro de Babilônia e lhe mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e o óleo aromático. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhe mostrou tudo o que havia no tesouro do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um crente orgulhoso. Ezequias tinha orado ao Senhor. Deus o salvou. Acrescentou 15 anos na sua vida e cumpriu a promessa de livrar o povo de Judá. Mas qual era a intenção de Deus para com Ezequias? Era para Ezequias glorificar a Deus. Glorificar a Deus pela cura e o livramento que Deus tem dado para ele e para a nação. Mas qual foi o erro de Ezequias? Mostrar todo o seu tesouro para uma nação distante. E esse erro de Ezequias, esse orgulho de Ezequias, trouxe consequências para a vida dele. Segunda Crônicas 32, 24 a 25, vai nos dizer a doença e a recuperação de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor e respondeu a sua oração. E lhe deu um sinal miraculoso.
Ezequias, porém, não correspondeu como devia à vontade, porque foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Versículo 31. No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que havia ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. O problema é o orgulho de Ezequias. Ezequias recebeu todo o milagre, toda a bênção de Deus, mas ele foi se exaltar. Ele mostrou todos os seus bens. Após receber o milagre, Ezequias comete esse erro. Ele mostra todos os tesouros do rei quando ele sai da Babilônia. Esse texto revela o coração humano, como ele é falho, como ele exalta dentro das vitórias. Eu vejo hoje crentes que, quando vem a circunstância, quando vem os problemas, as dificuldades, o crente ele ora, pede ao Senhor uma restauração, uma libertação. E quando o milagre vem, às vezes nós esquecemos de quem foi que nos deu o milagre, quem nos deu a cura, quem nos deu a libertação. Era para que nós possamos glorificar a Deus e acabamos esquecendo, mostrando todas as nossas coisas para quem não tem intimidade com Deus. Ezequias, ele venceu a enfermidade, mas falhou na prudência. O mesmo homem questionou diante de Deus, agora se exalta diante de homens. A crise não destruiu Ezequias, mas o orgulho não as destruiu. Há pessoas que vencem batalhas, mas perdem para o orgulho. Lembra de Davi? Davi não foi Golias que venceu ele. Ele venceu Golias. Na sua falta de prudência, quase destruiu a sua intimidade com Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para concluir esse irmãos, olha que vamos ler. Versículo 20, capítulo 20, nos mostra que Deus criou oração sincera. Ele tem controle absoluto sobre nossas vidas, sobre o tempo. O mesmo Deus que ouviu a oração de Ezequias, o mesmo Deus que trouxe a cura para Ezequias, Ele também age hoje na nossa vida. Porque hoje, o mesmo Deus, Ele pode curar nossas vidas, pode curar nossos problemas, nossas aflições. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite, se entrou alguém com algum problema. Problemas nós temos, mas com algum problema que não tem solução aos olhos humanos. Alguém que entrou com alguma enfermidade, que às vezes não tem a solução médica. Mas entenda, se você, assim como Ezequias, confiar no Senhor, entregar o teu coração verdadeiramente em lágrimas, eu tenho certeza que o mesmo Deus que curou Ezequias vai te curar, vai te trazer renovo, vai te trazer esperança. Amém? Essa é a mensagem dessa noite. Foi rápido, mas é para nos curar. Pastor?
bom você estar aqui hoje para juntos podermos. A Bíblia nos garante, Romanos 15:4, que está escrito, para o nosso ensino foi escrito. Porque Deus deseja que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Que a gente seja muito prudente. Amém? Eu estava me lembrando, faço da igreja, eu estava lembrando de um casal com várias esposas. Amém? Quando ia um momento na vida deles, eles clamavam ao Senhor. E Deus fez milagre na vida. E prega aquilo de vocês. E há um mês atrás, a gente foi no sítio deles lá na casa do nome. Foi um mês, não é que foi lá. Aí Isaac falou, olha, tem um casal que quer fazer um culto lá e a gente foi lá no sítio deles. E esse culto que a gente fez foi por agradecimento. Por que Deus tem feito na família dele, na vida dele. E eu tenho certeza que ele tem um coração grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Ele vai fazer muito mais. Muito mais. Ele é isso o tempo todo. Deus é bênção na vida de vocês. Amém? E agora a gente volta lá para o meio de hoje. Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Gente, quem está feliz aí? Lembrando que haverá o curso de batismo. Vocês estejam atentos e vou marcar logo, senão vocês podem bloquear. E a gente vai estar aí marcando essa semana. Fica atento, talvez seja quinta-feira, né, Silvio? Quinta-feira haverá. A gente vai ver os que não puderem ir, a gente vai estar passando as apostilas e a gente vai ver esse curso maravilhoso para quem quer batizar. E quem quiser batizar também, fica na fila aí para ser desse. Lembrando, quarta-feira haverá um culto maravilhoso, não perca, convida pessoas para estarem aqui com a gente para celebrar o autor da vida. Amém? Agradecer aqui a todos, amém? Deus continue abençoando a vida de vocês dois, casal maravilhoso. Amém? Fica feliz aí. Quem vai sair daqui melhor hoje? Amém? Pessoal, Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Que a gente saia daqui hoje com o coração grato e saber que um grande milagre que o Senhor já fez nas nossas vidas. Que a gente continue com o coração grato, que o orgulho não deixe os nossos corações. Que a gente não venha exaltar em nada, mas possamos ter um coração humilde diante da tua presença. Abençoa, Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana e nós decidimos estar aqui. Amanhã, segunda-feira, eu sei que cada um enfrentará. Eu sei que o Senhor está com cada um de nós. Abençoa o trabalho de cada um. Dá uma segunda-feira abençoada de trabalho, para a glória do teu nome, livrando a gente de todo acidente nas ruas, nas estradas. Guarda a gente de todo mal, protege as nossas vidas de todo vírus, toda doença, toda peste. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado por essa noite que iremos atravessar, uma noite tranquila, abençoada, uma noite de paz, livre a gente de todo insônia, de todo mal, Senhor. Tudo seja para a glória do teu nome. Obrigado, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço ao seu irmão, fala para ele que foi muito bom ele estar aqui hoje, em nome de Jesus. Vamos lá, meu Senhor?